Ao criar os animais, Deus, na sua infinita sabedoria, colocou em cada um deles um instinto de defesa, de sobrevivência. Era muito comum ver, no meus tempos de infância, várias galinhas com seus pintinhos ciscando lá no pátio, passavam o dia inteiro cacarejando e ninguém dava bola para aquela conversa. Porém, quando a galinha mãe percebia a presença de um predador, rapidamente ela falava lá naquela linguagem delas um código que os pintinhos rapidamente se abrigavam debaixo das suas asas. Jesus, ao voltar para Jerusalém, ele desabafa, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os enviados. Quantas vezes eu quis te proteger, proteger os teus filhos como uma galinha que protege seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Assim como a galinha deu o código para proteger os pintinhos, Jesus também tem um código. E o código que Jesus dá está aqui nessa passagem de Lucas 13, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Veja. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Disse-lhe ele: ide a essa raposa e dizei: eis que expulso demônios, faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. É necessário todavia que eu caminhe hoje e amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. E Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha que abriga sua ninhada debaixo das suas asas, mas não quisestes. Eis que vos ficará deserta a vossa casa, digo-vos, porém que não me vereis, digo-vos, porém que não me vereis até que venha o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é o código de Jesus para abrigar os seus pintinhos. Jesus aqui não está falando das suas asas, Jesus está falando dos seus braços, que ele morreu de braços abertos para me proteger, para te proteger. Sim, porque já tinha tentado de várias formas com os profetas, Abraão, Moisés e tantos outros, tantos profetas tentaram salvar o povo judeu deles mesmos, mas eles não quiseram. Então agora Jesus dá o código. E aqui os fariseus chegam para Jesus para dizer que Herodes queria matá-lo, mas era uma desculpa para dizer que eles também não queriam Jesus ali, porque era um concorrente, né? Então Jesus vai dizer, vai comparar não só Herodes, mas também os fariseus como raposas. Por quê? Porque as raposas, elas armam ciladas, elas vão na surdina, elas têm aquele jeitinho, elas não chegam de frente como um leão, por exemplo, que chega matando, não. Elas são traiçoeiras, elas percebem que são pequenas, elas percebem que numa luta de igual para igual, de frente, elas não conseguiriam vencer. Então elas chegam de uma forma sorrateira para derrubar o inimigo. E é exatamente isso que Jesus fala para esses apóstolos, né? Dá esse, perdão, para os fariseus, dá esse recado. E aqui Jesus vai dizer então que ele vai passar um tempo, esse um dia, outro dia, não é literal, mas ainda haverá um tempo e ele mesmo vai se entregar em Jerusalém, porque a profecia dizia que seria em Jerusalém. Então, ele diz aqui que não tem medo da morte. Jesus sabia que a morte seria necessária. E quando é que se diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Isso se diz no domingo de Ramos, quando o povo aclamou Jesus, né, como rei. Mas também, isso a gente diz, esse código, é quando a gente faz penitência, quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente busca na presença de Deus. Quando a gente busca viver debaixo das asas, digamos assim, de Jesus, é estar na cruz com Jesus, é carregar nossa cruz. Nas dificuldades do dia a dia, nós podemos dar essa vitória para Deus. E veja, dos animais que eu falei que Deus dá o instinto de sobrevivência, o único instinto de sobrevivência da ovelha, digamos assim, se é que dá para comparar, é viver no rebanho, ouvindo a voz do pastor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando, no começo do Evangelho de Lucas, João Batista, vendo Jesus que vinha de longe, veja, João Batista ainda não conhecia seu primo.
mas ele percebeu que ali estava o seu primo. E de longe ele já diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E de fato, nos resgatou novamente a possibilidade de ir para o céu, nos arrancou das garras do inimigo. Ele se entregou sem nenhuma resistência, sem instinto de sobrevivência. Ele simplesmente se ofereceu. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. E Jesus deu a vida para nos proteger. Como aquela galinha, figura daquela galinha que dá a vida para proteger seus pintinhos, Jesus fez a mesma coisa. Mas a galinha ali morre e acabou por ali a história. Jesus não. Jesus continua dando a vida através dos sacramentos. Imagine você, quando a gente está em pecado mortal, a gente está longe da graça de Deus. Se morrer em pecado mortal, não, a doutrina da igreja diz que não há salvação. E no sacramento da reconciliação, né, da confissão, nós somos admitidos de novo debaixo das asas de Jesus, debaixo da cruz de Jesus. Mas para viver com ele como crucificado, como fala Paulo. É viver as dificuldades, as provações, as tristezas do dia a dia na cruz de Jesus. É a cruz de Jesus que nos salva. É Jesus que nos salva, mas é através da cruz que nós somos salvos, da nossa cruz, a cruz que Jesus permitiu para nós. Essas são as asas e esse é o código. A penitência é o código para viver na presença de Jesus sob as asas da sua cruz. Deus te abençoe.